Olá, o meu nome é Regiane e eu sou a artesã do Ateliê Boneca Bacana. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma fraldinha muito fofa, aproveitando esses retalhinhos triangulares que sobram daquele babador bandana que a gente faz. Vamos lá? Então, vamos lá. O que que a gente vai precisar? Vamos precisar de uma fraldinha, né? A fraldinha que você costuma usar aí. Nesse caso, eu tô usando uma que ela é dupla, ó. Eu vou ter que fazer ela dupla. Mas pode ser aquela quadriculada, até eu já pedi daquela, tá? Uma tirinha de uns 5 centímetros, mais ou menos, de largura aqui, pela medida que você vai cortar, que eu já vou falar sobre isso, porque eu não vou deixar a medida, porque cada fraldinha tem uma medida. Então, eu tô fazendo aqui pela minha, no caso, né? O triângulo, né, que a gente, as sobrinhas, né? Esse triângulozinho aqui, ó, eu vou me basear por ele. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele conforme ele fica um pouquinho maior do que a fralda, que fique com uma sobrinha de 1 centímetro mais ou menos, tá? Pra cada lado. E vou usar aqui também, é opcional, tá? Eu vou usar essa bordado inglês aqui, esse bordadinho, e vou usar essa fitinha aqui, ele imita um passa-fita, eu gosto bastante. E a minha etiquetinha. Então, vamos lá. Como eu falei, eu não vou deixar a medida, né? Aí, vocês vão cortar assim, de maneira que fique de canto na fralda. Não esqueçam de uma coisa muito importante, que é se o tecido tiver uma direção. Se o tecido tiver uma direção, tem que posicionar ele certinho para que não fique de cabeça para baixo, tá? Aí, aqui fica 1 centímetro mais ou menos para cada lado. Então, nós vamos começar unindo essa tirinha a essa barrinha aqui, ó. Que nós vamos fazer um acabamento que vai ficar assim nela. Então, a gente vai começar, vamos deixar a fraldinha de lado e vamos unir as duas aqui, ó. Só que antes de unir as duas aqui, de colocar direito com direito, eu vou colocar esse bordadinho com uma costurinha de segurança primeiro. Vou verificar, né, o avesso dele, vou colocar direitinho, vou posicionar aqui do lado direito e vou passar uma costurinha de segurança, certo? Vamos lá. Não sei se vai dar pra ver com a luz. Se não tiver bom com a luz, eu tiro um pouco. Deixa eu ver como é que fica aqui. Só com ela no fraquinho, então. Assim. Vamos lá. A gente passa uma costurinha, né? Aquele retrocesso, né? No comecinho. Gente, eu tenho esse guia magnético aqui, ó. Que ele é bem legal. Pra colocar do ladinho, pra quando a gente quer fazer uma costurinha que precisa ser, não sair do lugar, né, ficar mais retinho. Esse imã ali é bem legalzinho. Então, aqui, ó, eu gosto, esses bordadinhos, eles desfiam muito, então eu gosto de deixar pelo menos aqui, ó, um pezinho de máquina que já costura bem, tá? Feito isso, ó, fiz aqui, passei a costurinha ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo outro lado. Então, eu vou pegar a minha tirinha, eu vou colocar direito com direito, o direito da tirinha com o direito do tecido, e vou unir aqui, ó. Só que eu não vou passar a costura por aqui, eu vou passar por esse lado, porque eu já tenho a margem da costura anterior, então fica mais fácil eu me basear por aqui, para que eu não pegue errado, né, na costura. E aqui a gente põe assim, um pouquinho pra dentro, eu ponho só um pouquinho pra dentro ali, não muito, acho que 1 milímetro mais ou menos, pra que fique bem direitinho. Pra que não corra risco, né, gente, da costura ficar fora, no lugar errado. Aqui no final, retrocesso também, né, tudo que a gente faz tem que dar o retrocesso, pra não correr o risco de desfiar. E vai ficar assim, ela aberta. Quando eu for colocar ela na fraldinha, eu vou dobrar pra ela fazer esse acabamento, porque eu quero que ela tenha esse acabamento aqui, ó. Então, eu vou deixar ela dobrada. Como eu cortei ela com 5 centímetros, eu já vou até deixar esse aqui. Isso aqui a gente pode estar levando no ferro pra passar, tá, gente? Eu aqui porque eu tô ensinando, mas assim, eu gosto de tudo tá levando no ferro. Cada passo que eu dou, eu gosto de levar no ferro pra sentar. E eu vou aplicar já, eu vou aproveitar
e vou aplicar aqui nesse meio, em cima do meu bordadinho, eu vou aplicar esse passa-fita aqui. Parece um passa-fita, né? Essa passamanaria. Aí eu já venho, e quando eu fizer isso, ele já vai costurar o outro lado, já vai ficar certinho ali, no tamanho que eu vou deixar na fralda. E cachorrada hoje, bem na hora que fui gravar um vídeo. Mas é isso. E aqui alinhando sempre, né? Pra ficar bem direitinho, retrocesso. Eu tô fazendo aqui, gente, o meu ponto da minha máquina, ele tá no 3, tá? Eu ainda não tenho muito habilidade com essa máquina aqui. Mas estou aprendendo, estou amando. Isso. E já venho rebatendo do outro lado. Ficou assim, ó. Tá? Aí aqui a gente vai lá no ferro, né? Passa, ajeita a costura pra poder pregar na fralda. Bom, eu vou fazer ela dupla, então eu vou costurar, eu vou abrir a fralda pra costurar. Por quê? Porque eu vou fazer ela desvirada. Mas, se for a outra fraldinha mais grossa, você pode fazer e colocar um viés em volta. Pode ser o viés de algodão, pode ser aquele viés boneon que é bem fininho, né? E pode ser um viés de tecido que você fizer. Fica a seu critério, né? Porque a gente tem bastante opção aí pra fazer. Mas nesse caso dessa fralda hoje, que eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, eu vou fazer ela assim, dupla. Então, eu vou alinhar ela bem certinho aqui, tá? Vou colocar ela com essa sobra que eu falei. E como é que eu vejo isso? Eu vejo pelo outro lado. E aí, aqui, ó, eu venho utilizando o alfinete, pra ela não sair do lugar. Eu vou colocar o alfinete nela bem certinho, pra ela ficar na posição correta, pra depois ela não sair de onde eu preciso que ela costure, né? No caso, ela vai ficar o direito da fralda assim, tá? E aí, vendo que tá alinhado aqui e aqui com essa sobra de tecido, porque tem que ter essa sobrinha de tecido, tá? Nesse caso aqui, ó, eu até vou colocar um pouco mais pra cá, para que vocês possam ver. Ó, eu tirei ali e vou colocar uma sobra bem grandinha aqui, ó, porque tem essa parte aqui da ponta e essa parte da ponta que, na verdade, eu não quero que pegue. Então, eu vou colocar ela mais aqui no meio e vai ficar um detalhe bem certinho, sem pegar aquela rebarba ali do tecido, certo? E aí, agora eu venho aqui e costuro com ela aberta para poder fechar isso aqui. E aqui ficou assim, ó, já ficou costuradinha a fralda. Agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar o alfinete daqui, porque eu já sei a posição, ela já tá na posição correta. E eu vou dobrar e deixar ela bem direitinho. E como que eu vou deixar ela bem direitinho? Eu vou virar ela do outro lado, assim, ó, do avesso. E eu vou acompanhar aqui, ó, ponta com ponta. Eu vou unir as pontinhas. E nesse momento eu gosto, gente, de estar usando os grampinhos, tá? Eu uso muito esses grampinhos aqui, ó, de patchwork. Eu amo esses grampinhos, eles são uma mão na roda. Ajudam bastante pra gente não se perder. E aí, aqui eu vou costurar em toda a volta, né? E vou deixar uma aberturinha aqui em cima. Eu sempre gosto de deixar uma abertura na parte de cima pra poder desvirar. Ó, e aqui também. Eu vou ter que sentir aqui aonde tá a fralda pra colocar ela bem certinho. Nesse caso aqui, eu vou colocar o alfinete, porque eu acho que ele vai me trazer uma segurança maior, porque eu tenho o tecido, então eu não tenho como visualizar muito a direção. Mas aí a gente traz contra a luz assim, a gente consegue ver certinho onde tá o encaixe da fralda. E aí a gente põe o alfinete aqui.
E do lado de cá, a gente põe os grampinhos. Nesse caso aqui, ó, que eu vou passar toda a costura, eu vou passar ela toda a volta aqui, ó. Deixa eu puxar para vocês poderem ver. Aqui, eu vou começar daqui até aqui. E aqui desse lado, na verdade, eu vou começar por esse, porque eu gosto de botar sempre a minha etiqueta aqui no cantinho. Então, a minha etiqueta, eu vou encaixar ela assim, né? A minha, no caso, é dessa daqui, ó. Então, eu encaixo ela sempre na pontinha aqui e prendo com um grampinho. E venho costurando. E a abertura, para eu poder ver bem, eu deixo desse lado aqui, ó. E aqui é só passar uma costura toda a volta e já venho desvirar com vocês. Aqui, gente, ó, eu deixei o espaço que tem essa medida aqui, ó, que é no corte. Então, eu gosto de botar um pouquinho pra dentro, assim, tá? Daí, aqui, normal. Um retrocesso no começo, né? E aqui, prestar atenção na etiquetinha. Aqui a gente verifica se a costura pegou bem certinho dos dois lados, tá? E faz o recorte, verifica se não ficou nada fora, se a costura pegou direitinho. E aí, a gente desvira. Ah, e lembrar de cortar as pontinhas assim, ó, pra ficar mais fácil. Na hora de desvirar, ela não ficar com aquele acabamento, sabe? Que não fica bem bonito. Então, a gente evita fazendo isso. Aí, aqui a gente desvira, já vem desvirando e trazendo a pontinha, né? E lembrando, né, gente, que essa fraldinha aqui é um dos modelinhos, né, que pode ficar diferente e bonitinho, né? E um aproveitamento, porque às vezes a gente não tem a tira toda, mas sobra esses formato de triângulo. E aí, aqui, passar, né? Passar. Eu gosto bastante de passar, tá, gente? Eu gosto muito de passar. E o que eu vou fazer aqui? Ó, a minha aberturinha ficou aqui. Eu vou dobrar. Vou dobrar bem direitinho aqui, assim. Vou alinhar, né? Vou deixar bem alinhado aqui, ó. E vou passar uma costura aqui de rebatendo, né? Pra deixar bem bonitinho. Ó, é disso aqui que eu falo, ó. Pra não ficar com essas pontinhas aqui. A gente arrumar direitinho. E aqui agora eu vou rebater. E a fraldinha vai estar pronta. Prontinho. Aí aqui, ó, eu vim rebatendo a costura, tá? Lembrando, gente, eu faço assim, ó. Uma dica que eu dou, né? Pra ficar bonito aqui, ó, esse pesponto que a gente passa em volta, eu gosto de fazer tipo com o ponto número 3. Só que eu faço assim, ó, eu trabalho com o ponto número 3, aonde tem o tecido. Quando é só a fraldinha, eu passo para um ponto número 2, mais ou menos, tá? Depende da máquina de vocês, mas é mais ou menos isso, certo? Então é isso, ficou assim a nossa fraldinha, muito fofa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam o kitzinho com o babador que vai, ó, ser um sucesso, tá certo? Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal, espero muito que vocês gostem, né? E espero também trazer outros vídeos. Me sigam lá no Instagram para acompanhar tudo bem de pertinho. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!